Dando continuidade ao nosso estudo da gravitação, a gente pode falar sobre tipos de gravitação, né? Se a gente for ver a gravitação newtoniana, ela é atrativa. É uma gravitação que faz a matéria, né, com sua propriedade de massa, se atrair. Então, nesse sentido, a gente pode falar em coesão, algo muito usado no âmbito humano, né? Coesão, manter o organismo, né, integrado, manter as pessoas juntos, né, a empresa unida, o time unido. A gente também pode ver essa coesão em termos de matéria, né, ou vice-versa, né? Coesão tem um significado, então, universal. E a gravitação, ela é tão mais ampla do que a gente estuda, né, ou mesmo os grandes cientistas aprenderam, né, estão pesquisando, que foge ao concebível humano. Mas a gravitação do tipo newtoniana, ela é atrativa, né? Ela tem a ver com a atração de corpos. E ela é uma filha daquela parte que está evoluindo em direção à matéria, né? Então, ela seria... Existe uma outra gravitação pai, né? Por favor, entendam as palavras aqui no sentido... Eu tenho que fazer uso de muita metáfora, né? Já que a coisa é dimensionalmente além do nosso concebível, mas existe uma gravitação pai, que seria de outro tipo e também seria um aspecto dessa gravitação que está sendo apresentada neste tratado, certo? Então, isso foge ao escopo da ciência, né? Se eu apresentar isso para um cosmólogo, né, um físico, ele vai falar que isso é um absurdo, isso é uma besteira, mas isso é porque ele não está compreendido o que está sendo apresentado, ele está vendo sob as lentes do que ele aprendeu ser verdade dentro do seu campo, né, que ele não conhece da verdade, porque ele não vê em profundidade. Então, a gente tem aqui justamente essa questão. A gravitação newtoniana é um aspecto, né, é um átomo desse devenir que é a gravitação de fato, que é filha da fase beta, né? Na verdade, tem uma contraparte, digamos assim, né, que seria a involutiva, né? A gente vê a contraparte evolutiva dessa primeira forma beta, mas existe sua contraparte involutiva, né, que evoluiu. E daí a gente pode lembrar, né, já foi comentado que quando a gente vai de beta para gama, você tem essa fase intermediária, que é o éter. A transição entre energia e matéria é o que caracteriza, né, o que caracteriza o espaço, como a gente vai ver mais para frente. O Baldi trabalha um pouco essa questão no livro Problemas do Futuro. Ele trabalha, dá mais algumas pinceladas nessa questão. Mas se a gente perceber, então, o éter, né, o espaço como algo intermediário entre essas duas fases, então o éter seria, de certa forma, a propriedade, né, a materialidade do espaço, né? Sem éter você não tem espaço, assim como sem massa você não consegue perceber a matéria. E sem oscilações, né, e radiação você não consegue perceber beta. Então todas essas coisas são características de seus elementos. E se a gente for ver as coisas sob essa lente mais expandida e aprofundada, no sentido metafórico, o espaço não é um vazio exatamente, né? Ele não é um nada, onde tem bolinhas que interagem entre si. Ele é uma entidade que é real,
que possui uma substancialidade, mas essa substancialidade não é nem energia, nem matéria, apesar da matéria necessitar desse espaço para conseguir se manifestar, se tornar algo físico, e também da energia, de certa forma, né, para conseguir existir. Então é como se fosse um elemento de transição, né? O éter barra espaço, né? Seria um elemento de transição entre essas duas fases. E eu vou ficar por aqui, né? Porque assim, toda essa exposição tem só como objetivo uma iniciação a essas grandes questões, que eu acredito piamente que vai ser imprescindível para a ciência do futuro. Bom, então, isso é uma coisa importante. David Bohm foi um grande físico do século passado, formidável em vários aspectos. Inclusive, existe um documentário chamado Potencial Infinito, que é sobre a vida e o trabalho desse homem fantástico, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É 1 hora, o documentário, ele não tem muitos termos técnicos, fala várias coisas interessantes sobre a vida dele. Eu recomendo fortemente que, para quem está realmente interessado na exposição aqui, assistir com uma visão já monística, de sua voz, porque é muito, mas muito legal o documentário, muito bom. Bom, esse homem foi um físico, é um grande, deu grandes contribuições na mecânica quântica, tal da onda piloto, mas ele também foi um grande explorador da consciência, um grande filósofo, filósofo e explorador da consciência, além de um brilhante cientista, que trouxe grandes contribuições para o nosso mundo. Eu peguei isso aqui, um trecho, de uma coisa que ele disse, são palavras de Bohm. Vejam só que interessante, vamos procurar tentar fazer uma relação do que ele falou, do que ele vislumbrou com o nosso estudo. Para começar, a própria palavra ciência vem de uma raiz latina, scientia, que significa cortar, a mesma, aliás, que the scissors, tesoura, em inglês. E, portanto, ciência, como eu entendo, David Bohm, é conhecimento que usa análise. Mas, ao mesmo tempo, seu objetivo é ver o todo, não apenas dividi-lo em partes, isto é, encontrar as partes certas para ver o todo. Para quem está sintonizado no que eu estou sintonizado, existe uma relação profunda entre o que ele proferiu e o que a sua voz já afirmou e vem afirmando, do começo ao fim dessa obra. Reparem, porque a própria ciência, ela corta, picota uma coisa que não pode ser compreendida em sua plenitude por partes, descontextualizada do todo. A realidade é simultânea, ela é totalmente integrada. Existe uma relação profunda entre os mais díspares fenômenos. E a ciência, para compreender essa realidade, que é o objetivo dela, entender de forma consciente tudo isso, ela vem fazendo picotagens e análises, o que até certo ponto, até determinado nível, patamar, tem nos ajudado a progredir. Tanto a ciência como consequência também a humanidade, que faz uso da ciência. A ciência é um produto, é um saber que é um produto do ser humano, assim como a religião, como a arte, e a filosofia. Esses 4 saberes emanam do ser humano, e o ser humano
na verdade, é o espírito, né? Encarnado numa veste corpórea. O que nós somos de fato é espírito. Então tudo, se vocês perceberem a fundo, promana do espírito. Todas essas coisas promanam do espírito. Mesmo que a pessoa, que é o espírito, né, que está tão adormecido, embatumado na matéria, não percebe isso. Né? Mas essa é a realidade. Né? Sobre isso eu bato o martelo. Né? Agora, as especificidades, tudo a gente pode está sujeito a futuros, né, desenvolvimentos. Então, a ciência, né, ao mesmo tempo, ele fala, ao mesmo tempo o seu objetivo é ver o todo. Então, é legal isso, porque assim, você tem um método tudo muito poderoso para você começar a ir destrinchando as leis que governam nosso universo e nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, você tem um objetivo que parece que não consegue ser atingido com esse método, o que exige uma revisão do método, da maneira de você conceber o que é ciência. No fundo, você pode extrair de David Bohm essa frase: a gente precisa reestruturar a nossa forma mental para a gente entender o que significa ciência. Ciência está mudando em termos de significado. O que significa ser cientista? Hoje em dia, no futuro, é totalmente diferente do que é ser cientista hoje, que é diferente do que era ser cientista há 300 anos, que era diferente do que é ser cientista há 2000 anos, sendo que o conceito, né, a ciência nem sequer existia tal qual a gente a conhece, né? Tal qual a gente a conhece. Então, tudo isso é muito dinâmico, é fluídico, né, é relativo ao grau de consciência. Então, é bom a gente se desprender de muitas coisas. Né? Não soltar as coisas e falar que elas não valem, né, o que a gente aprendeu, mas não segurar com muita força, né, que senão a gente se torna dogmático. A gente fica fechado dentro do nosso curralzinho, né? Os acadêmicos são muito bons nisso, né? A imensa maioria está fechado no seu laboratório achando que tem que ser do jeito dele para entender a realidade. Senão, ninguém vai entender, né? O que é um grande erro. Porque todos nós somos criaturas, né? Divinas, né? Vós sois deuses, disse certa vez um hominho, há 2 milênios que veio aqui. A gente assassinou ele, né? Mas quanto mais eu vou progredindo nesses estudos, né, nessa vivência, mais eu vou confirmando que isso é uma verdade. Né? Nós somos deuses. Filho de Deus é deusinho. Né? Então, a gente tem essa característica. Logo, todo mundo não deveria ter medo, né, se sentir intimidado em não começar a lidar com essas questões, né, filosóficas, científicas, aprender um instrumento musical, a cantar, a pintar um quadro, desenhar, escrever um livro, né, todas as formas de arte, né, tentar coisas diferentes, de forma orientada. As pessoas, assim, a gente criou uma cultura no qual existe um culto, né, para os caciques de determinados campos e a gente não é permitido opinar sobre determinadas coisas se a gente não comeu grama pela raiz, como dizem, né, sofreu. Então a gente não pode trazer nenhuma grande contribuição para a área. Eu acredito que esse é um dos maiores erros que a humanidade está cometendo. Não dizendo que os especialistas não têm nenhum valor, mas uma pessoa especializada, acadêmica, craque numa coisa, sem essa visão profunda, espiritualista, né, cósmica, é uma pessoa que vai ficar presa. Né? É preferível uma pessoa não tão especialista, mas com uma visão profunda, do que o contrário. Né? Isso é muito profundo também. Exige uma vivência muito profunda para ser compreendida. Bom,
A gente vai continuar analisando mais algumas coisas que o David Bohm disse nos próximos vídeos, para a gente linkar isso com a tal da gravitação. Até lá, saudações fraternas.